pessoal. Então esse aqui é o episódio 2, tá? Daquela série do Masterclass do Isaac Perlman, tá? Bom, esse segundo assunto que ele aborda no livro é sobre intonation, né? Que seria entonação, ao pé da letra, mas pra gente aqui a gente traduz como afinação, tá? Então ele coloca alguns pontos aí, ele explica a diferença entre sharp e flat. Sharp do inglês seria o sustenido, tá? Enquanto que o flat seria o bemol, ok? E aí ele vai falar sobre o primeiro ponto para você tocar de forma afinada é, obviamente, afinar o instrumento. Mas ele recomenda alguns itens assim bem bacanas. Bom, primeiro de todos é como você vai afinar o violino. Então a recomendação básica é comece sempre afinando, tá? A partir da nota Lá, tá? Do Lá de um piano ou de algum outro instrumento que você vai tocar junto, tá? Então a primeira nota, a primeira coisa que você tem que é a partir da nota Lá. Ah, mas eu estou estudando sozinho, não estou estudando com uma orquestra, com um parceiro nenhum. Ótimo. Então você vai pegar, se você tiver um piano em casa, como não é meu caso, você pode pegar um afinador ou um diapasão, aqueles de ferro que você bate, né? Coloca na madeira e vai dar nota Lá também, tá? E a partir da nota Lá, você afinou a corda Lá, aí você vai afinando os intervalos em quintas ou quartas, né? Porque o violino ele é afinado dessa forma. Se você pensar que a primeira nota é a nota Mi, ele é afinado em quartas. Qual é a quarta de Mi? O Lá. Qual a quarta de Lá? Ré. E a quarta de Ré, Sol. Ou você pode contar de cima para baixo, né? Da quarta corda, né? A área da quarta corda ou a área da corda Sol, né? Então, ó, partir Sol, a quinta Ré, a quinta de Ré, Lá e a quinta de Lá, Mi. Então ele recomenda que você, a partir da nota Lá, você consiga afinar as outras. Claro que isso é complicado para um estudante, mas ele fala que a autoridade máxima na afinação deve ser o seu ouvido, tá? Então, básico de tudo, afine o seu instrumento de acordo com a equipe com que você vai tocar, né? O grupo musical, ou se você só estiver estudando mesmo, afine a partir de algum outro instrumento que desafina dificilmente, como o piano, né? Ou algum afinador. O afinador eletrônico ele menciona o afinador cromático, mas aí vem uma dica importante que eu já adotei para mim há um tempo isso daí também. Tem alguns afinadores que você vai batendo a nota, tocando a nota, né? E aí você pode afinar pelos microafinadores, né? Ou quem só usa um igual o meu aqui vai ter que ser pela cravelha, né? Se a cravelha estiver ajustada, beleza. Então você vai ajustando, tocando e ele vai ficar como se fosse um medidor ali de som, né? Tem gente que faz isso, mas não é o ideal. O ideal é o afinador te dá a nota Sol, 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 e aí você vai tentando chegar nessa nota. Sol, passou, Sol, até ficar uníssono, tá? Por quê? A ideia é que o seu ouvido se acostume com intervalos justos, ou seja, que possuem a mesma frequência, tá? Quais são intervalos justos? Quartas, né? Ou quintas, né? Pensando de baixo para cima. Quartas, quintas, oitavas. A oitava, se você quer saber se o seu sol está afinado, porque se passar, ó, isso aqui é uma oitava. Se passar, ó, ou se faltar, acostumar o seu ouvido com isso, tá? E uníssono seria o quê? A mesma nota em cordas diferentes, né? Como que eu sei se esse Ré está afinado? Bata o Ré solto, ó. Porque se passar, ó, tá? Então seria quartas, quintas, oitavas e uníssono. São os intervalos justos aí. Então o Perlman ele indica isso. Quando você for afinar, afina pelo menos a nota Lá. Afinou, o resto você vai ter que ir pelo ouvido mesmo, tá bom? Claro que isso é o quê? Com o tempo, né? E a outra forma que ele indica de afinar deixa eu ver a colinha aqui, tá, afinando com os dedos, né? É você tocar, não adianta, o primeiro passo é afinar o violino. Depois você tem que ver se as notas que você está tocando, como é que eu sei se o Lá está afinado? Vou bater o Lá solto. Se passar, ó, com o tempo, quando eu comecei a aprender, eu não conseguia perceber essa diferença.
com o tempo. Mas por quê? Porque eu ficava focado no quê? No afinador. Eu ficava exclusivamente dependente do afinador. Não é o ideal. O ideal é você treinar o seu ouvido. Sempre o seu ouvido. Ah, mas eu não tenho ouvido absoluto. Não tem importância. O ouvido absoluto não é o importante no caso. O importante é o seu ouvido relativo. É você conseguir perceber os intervalos. Ah, isso aqui é uma terça maior, isso aqui é uma terça menor. A quarta e quinta, que são intervalos com a mesma frequência, o seu ouvido vai começando a acostumar de forma mais natural. Oitava também, né? E uníssono você vai perceber se tem algum som que não está batendo a frequência ali de sons uníssonos, né? Juntos, né? Bom, e aí depois ele vai falar, ele reforça que o nosso ouvido tem que ser a autoridade máxima. Então ele fala que quando você estiver praticando uma peça, ou, por exemplo, se você errar uma nota ou perceber que está desafinado, vamos pegar, por exemplo, aí, ó. Deixa eu pegar aqui o arco, aqui, o concerto, aquele concerto de reading, né? Que é em Si menor. Então ele começa com Fá sustenido. Aí tem o Si, ó. Então, ó. Então a ideia não é ficar aqui, ó. É você prestar atenção. Que nota que vem antes? Ter essa referência. Tará, tará, tará. Cheguei na nota. Ó. Repare que eu estou cantando um som e eu quero tornar esse som uníssono ou oitavado. É essa a ideia que o Perman fala. Não é, por exemplo, você erra a nota. Aí o professor fala, ó, tá baixo esse Si. Aí você vai lá. Como é que você vai afinar se você não tem referência? Né? Então essa é a ideia. Ah, eu toquei um Fá sustenido aqui, certo? Ó o Si aqui. São oitavas. Se eu desafinar... Repara. Então, sempre que eu for afinar, quando eu estiver tocando, eu tenho que ter uma referência de som anterior, ou pelo menos uníssono, tá? Tenha sempre uma referência, é isso que o Perman fala. Não é você tocar a nota errada e ficar ali. É mais, é menos? Não, para, ouça a nota, toca ela de novo, a nota errada, né? Que você achou que está baixa ou está alta. Aí primeiro você tem que saber se ela está alta ou se ela está baixa. Como? Ouvindo, seu ouvido vai ser sua autoridade, tá bom? E aí ele dá 2 dicas de como corrigir esses problemas de afinação e como deixar sua afinação apurada. A primeira é o estudo diário de escalas e arpejos. Estudo diário. Diariamente você vai ter que pegar. Ah, mas eu só sei tocar uma oitava. Não importa. Faz uma oitava, então os arpejos. Uma oitava. Ah, eu com o tempo vou aprender 2 oitavas. Depois 3 oitavas. Depois 4 oitavas. Mas não importa a questão de oitava no início. O que importa é você saber afinar. Tá bom? O princípio é o mesmo, né? Depois ele fala que você precisa ser um bom ouvinte. Então ele sugere que você ouça, a sugestão dele é ouvir muito Jascha Heifetz, porque ele fala que tinha um senso de afinação muito apurado, e ele fala de uma cantora bem famosa aí, né? Os mais novos não conhecem, mas como eu já toquei em banda de jazz e tal, eu ouvi um pouco dela. Ela chamava Ella Fitzgerald. Ela brincava com a voz de uma forma que ela sempre tinha um senso, uma afinação muito apurada. E isso é muito bacana também, tá bom? Bom, é isso, tá? Aí ele fala coisas que parecem meio óbvias, mas é interessante retomar. Quando você estiver praticando, pratique lento, a ponto de que você ouça cada nota e verifique se está afinado, né? Quando você vai estudar um concerto, uma peça, um estudo bem simples, procura ouvir antes. Ouça aquela peça várias vezes, mesmo antes de você ler a partitura, porque você já vai ter uma referência sonora dentro da tua cabeça já, dentro da tua memória, entendeu? Seria isso. E pratique sempre lento, porque se você começar a praticar rápido, sem se preocupar com a afinação, o que acontece? Você está ensinando os seus dedos, né? A sua memória mecânica, você está ensinando simplesmente ela funcionar, o quê? Ele cair em cima das notas erradas toda vez. Então, enquanto você não corrigir o tom, a tonalidade, por exemplo, o quarto dedo da primeira posição, na verdade é a segunda, né? O quarto dedo, ele é sempre um problema. Toda vez que você cai esse Ré, o Lá, o Mi ou o Si mesmo, como estava dando exemplo, ele é sempre um problema, né? Então a ideia é o quê? Sempre bater. Quando você vai estudar escalas, sempre procura bater. Como bater? Conferir, fazer a prova se a nota está realmente afinada, tá bom? Então é isso, quando ele fala questão de afinação, resumidamente use o seu ouvido.
para afinar o violino, para colocar os dedos no lugar certo. E aí ele comenta também, uma observação, é que alguns alunos fazem uso de marcações. Ele não condena isso, né? Inclusive ele fala, olha, é interessante porque você está ensinando os seus dedos a caírem no lugar certo dentro da afinação. Mas ainda assim ele fala que a sua autoridade são o seu ouvido. Você tem que ouvir e prestar atenção, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Essa segunda parte aí, basicamente, é isso que ele fala, tá bom? Isso é, até o episódio 3.